1957, a Volkswagen começou a produção da Kombi e depois do Fusca em 1959. E ao longo de vários anos, carros da marca passaram pela garagem dos brasileiros. Agora, a marca reúne alguns desses ícones da indústria automotiva na garagem Volkswagen Fase 2, onde apresentou vários modelos clássicos na fábrica de São Bernardo do Campo. Essa mostra não está aberta ao público, mas o nosso infiltrado Marcos Camargo, do portal R7 e do Auto Show, esteve lá e preparou uma matéria muito exclusiva para o Máquinas na Pan. Acompanhe. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e conhecer um dos maiores acervos de carros antigos de uma montadora no Brasil, que é o projeto Garagem Volkswagen. É um acervo com 36 carros, e eles têm mais carros antigos lá, e eu fui convidado para conhecer com exclusividade. Eu vou trazer para vocês nessa matéria aqui no Máquinas na Pan. Bom, sem mais delongas, a gente está aqui na garagem Volkswagen Fase 2. É um acervo de carros muito raros da Volks. Muitos são 0 km, nunca saíram aqui da fábrica e eles tiraram da linha de produção para poder fazer mostras como essa. Então é um espaço bem grande, não está aberto ao público, é mais para clubes, colecionadores, é uma mostra, uma coleção privada da Volkswagen aqui na fábrica de São Bernardo, aqui na Via Anchieta. Mas não adianta você bater lá no portão porque está fechado, não é um museu, não é um acervo aberto à visitação. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eles têm aqui, mas eles têm outros carros que não fazem parte aqui do acervo. Na informação que eu tenho são quase 100 carros e aqui tem 36. Então tem muita coisa ainda por aí e eu vou mostrar algumas para vocês. Um dos exemplares icônicos aí da garagem, com certeza é a Kombi. É uma Kombi luxo, essa daqui da década de 60, e ela foi restaurada com a supervisão de um ex-presidente da Volkswagen, que era o Thomas Tschmal. Ele gostava muito, tinha uma história com esse carro. Ela tem alguns pequenos detalhes não originais, né? O vidro Safari não era original, mas a Kombi na cor, nos detalhes, ela é uma Kombi luxo muito bem preservada. Ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vocês podem acompanhar aqui, ó. O interior dela é cinza, ela tem todos os detalhes da Kombi de painel. Era pura simplicidade, mas a Kombi era um carro usado pelas famílias, né, na década de 60, 70, e essa era a versão luxo, que tinha ali os dois bancos, a pintura em duas cores, os frisos, né, a seta ainda era a seta bananinha, então você aciona a seta, ela sobe por aqui. Então é um carro muito bacana, ó, fecha igual um carro 0 km. Aqui do lado a gente tem o 1600 4 portas. Esse carro ele foi desenvolvido, né, para diferenciar um pouco do Fusca, né, na época da Volkswagen. Foi apresentado no Salão do Automóvel de 1968 e ele durou pouco. Ele foi modelo 69 até 71. Era um sedã pequeno, fez muito sucesso como táxi, né, no Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ó, painel jacarandá, todo diferenciado na parte interna, e era um sedã curto com o motor traseiro do Fusca. E era um projeto que a Volkswagen da Alemanha tinha abandonado no início dos anos 60, e no final dos anos 60 a matriz aqui, a filial brasileira, acabou recuperando esse projeto e lançou aqui como 1600 4 portas. Ó. A porta pequenininha, mas facilitava o acesso, né? Então ele fez sucesso como carro de praça e ganhou o apelido de Zé do Caixão. Aqui a gente tem também o TL. O TL, assim como o 1600, eles eram os novos projetos da Volkswagen. Aqui era um perfil familiar e aqui era um carro mais estilo esportivo, um fastback, né? A traseira dele esportiva, tinha duas portas, mas também teve o TL 4 portas, que é muito mais raro ainda. Então, assim, basicamente o motor, né, 1600 traseiro, que era o motor do Fusca, só que com uma roupagem diferente, um acabamento diferente. Ó, o painel jacarandá era um painel um pouco melhor, acabamento, né, com os bancos ali de perfil gomado. Então eram carros diferentes, não eram carros completos, na época não tinha, mas a Volks estava se diferenciando. E junto com esses carros veio também a perua Variant, também ali em 69, que ficou muito famosa, né, a primeira versão. E esses carros foram aquela primeira tentativa da Volks sair de Kombi e de Fusca para fabricar carros diferentes. Esse daqui para mim é um dos carros mais legais do acervo, porque foi o primeiro carro que a Volkswagen tirou da linha de produção e guardou
com a intenção de um dia fazer um museu e tal, que é a Variant 2. Ela foi apresentada em 78, ela tinha muitas linhas, né, derivadas ali da Brasília, mas ela era maior, a suspensão dianteira era independente, o painel também era maior e o conforto desse carro era muito maior, muito melhor do que o da Brasília, né? Ó, vou abrir aqui, ó, os detalhes. Esse carro, então, foi o primeiro que eles tiraram da linha de produção. Ele tem 309 quilômetros, eles tiraram da linha de produção para poder guardar no acervo. E do lado a gente tem ali a Brasília, que é uma Brasília LS, que deve ser do último ano de produção, né, 1982. A Brasília foi totalmente desenvolvida no Brasil, tinha um nome brasileiro e foi um sucesso de vendas. Essa cor metálica, ela tinha um painel bem completo ali na década de 80, também foi tirada da linha de produção. Este carro tem 460 quilômetros, né? Ó, o painel dela como era diferente. O volante, que era o mesmo volante usado no Gol, encosto de cabeça. Então essa era a Brasília LS, ó. Tinha esse embleminha aqui, ó, na traseira, escrito LS. Era a versão mais completa, tinha desembaçador e tal, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. E aqui do lado a gente tem o Volkswagen SP1. A ideia desses carros esportivos aqui era oferecer algo mais para quem queria esportividade. Tinha o SP1 e tinha o SP2 com motor 1700, o câmbio longo, esse acabamento que na época era uma coisa assim do futuro. Você tá vendo aí os detalhes do carro, o volante, console central, a instrumentação dele era completa, os bancos eram esportivos, ele era muito parecido mesmo com um Porsche. E carro importado era proibido nessa época. Então a Volkswagen desenvolveu carros novos, não existia carro importado, fez o SP1, que durou muito poucas unidades produzidas, e o SP2, que esse sim fez mais sucesso na década de 70. Ó, aqui a gente tem 3 exemplares da linha do Fusca. O Fusca foi o carro, né, todo brasileiro conhece o Fusca, o mundo inteiro conhece o Fusca. Ele teve uma primeira fase ali da década de 50 até 86. Esse daqui é um dos últimos exemplares desse ano, né, 86. O Fusca se despediu do mercado brasileiro. Nessa época ele já tinha o banco maior, o volante do Gol, o painel que era na cor preta. Ele teve várias séries especiais, como teve o Fusca Série Love ali dos anos 80. Ele saiu de linha a primeira vez em 86, mas ele ia voltar depois com esse carro aqui, que era o Fusca Itamar. O Fusca Itamar, ele era um pedido do nosso ex-presidente, o Itamar Franco, que ele queria ver um carro, né, um carro do povo de novo sendo feito aqui no Brasil. E aí lançaram o Fusca Itamar em 93. Esse carro aqui, que tem exatamente 326 quilômetros, ele participou do evento de lançamento do Fusca Itamar. O presidente, né, na época, andou nesse carro aqui na fábrica. E uma curiosidade, né, ele durou 3 anos, né, ele foi de 93, um pouquinho mais, até 96, depois saiu definitivamente, teve o Série Ouro. E ali tem um Fusca Cabriolet, que era uma versão customizada pela Sulan, sem a capota, né, com um banco especial, várias coisas. E esse carro foi dado de presente para o ex-presidente Itamar. Só que, olha como eram as coisas diferentes. Ele não achou de bom tom ganhar um carro de presente, então ele devolveu esse carro para a Volkswagen, eles guardaram aqui no acervo, mas ele era customizado, modificado pela Sulan também, ó, volante do Gol, instrumento tinha também aparelho de som, banco aqui em couro, né? Era um carro bem legal, a capota de muito bom gosto, a roda era diferente, era um pouco parecido com os Fuscas alemães, né? Que teve também versão conversível, né? E aqui então esse carro muito raro foi integrado no acervo aqui da fábrica.